Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre a pirâmide de testes para o seu aprendizado. A ideia é traçar um paralelo entre a pirâmide de testes que a gente segue quando está desenvolvendo software e aí também pegar as mesmas ideias que tem ali e trazer para dentro da sua jornada de aprendizado em cima de alguma coisa para você buscar o mesmo efeito que você tem lá dentro do seu aprendizado, beleza? Então, falando sobre os mesmos efeitos aí. Quando a gente pensa em software e a gente pensa em testes, principalmente quando a gente olha para a pirâmide e olha para testes automatizados, a gente tem ali talvez duas caixinhas que a gente possa falar. Uma caixinha, que os testes geram de saúde, de valor para o seu software você supostamente vai ter mais segurança quando aplicar uma refatoração, caso a sua bateria de testes realmente esteja interessante. Putz, mexi aqui, reorganizei esse código, será que tudo que estava funcionando anteriormente continua funcionando? Tem gente que considera testes como uma documentação ativa aí do software e tudo mais. Então você tem essa caixinha. Uma outra caixinha que eu particularmente gosto mais é a caixinha da confiabilidade. Então você escreve testes, aí tanto faz ser automatizado ou não, você faz testes automatizados ou você testa manualmente, mas você testa a sua aplicação porque você quer tentar encontrar os erros o mais cedo possível para corrigir, evitando que isso suba para a produção e que esses erros sejam percebidos pelo seu usuário ou pela sua usuária final aí, Pensando na vida, geralmente é muito mais para a caixinha de confiabilidade que nós testamos coisas, Então você tem lá um carro e você vai testar aquele carro, as fabricantes, vão testar o carro, por exemplo, contra batidas com velocidade x, y, z, para saber o que vai acontecer com os possíveis passageiros, que estão dentro daquele carro e por aí vai em outras esferas aí da vida, beleza? Mas qual que é a ideia do teste? Nessa segunda caixinha, que é a que eu particularmente gosto mais. Aumentar a confiabilidade do seu software. Porque a ideia é o seguinte, você sabe que seu software tem bug. Você sabe. Supondo, obviamente aqui, que ninguém escreveu um bug deliberadamente aí no projeto. Então a ideia é, você pode testar de maneira menos cuidadosa e deixar que esses bugs sejam encontrados em produção, ou você pode colocar mais energia nos seus testes, tentando construir uma combinação interessante para que esses bugs possam ser revelados antes de chegar lá em produção, beleza? Não todos, obviamente, mas pelo menos vários deles aí. Trazendo isso para quando você está aprendendo alguma coisa. Quando você está aprendendo alguma coisa, pouco importa o que você vai estar aprendendo, existe uma altíssima chance de, durante a sua jornada de aprendizado, imagina que você acabou de ler um livro, 2, 3 livros, fez uma POC, eu já vou falar dessas coisas todas, mas quando você está na sua jornada de aprendizado, existe boa chance do que você e eu, imagina que eu também estou aqui nessa jornada, Então nós achamos que entendemos alguma coisa. Existe uma chance da gente ter entendido parte daquilo, ou tudo aquilo, de maneira completamente equivocada, ou pelo menos parcialmente equivocada. E aí, se você entendeu errar, aí você vai lá e vai fazer, por exemplo, uma POC, vai fazer um treino mais profundo com aquilo que você supostamente entendeu na teoria. E aí você treina, e você pode ter feito ali uma parada, que você gostou, mas existe uma boa chance também de, na hora que a gente fez alguma coisa, a gente ter feito de uma maneira que não seja mais interessante, com outras várias possibilidades melhores e por aí vai. Então, o seu aprendizado também está cheio de bug, assim como o meu. Assim como o meu. E qual que é a ideia? Que você coloque na sua cabeça que quanto mais cedo, tanto você quanto eu, quando a gente estiver estudando, aprendendo alguma coisa, quanto mais cedo a gente conseguir revelar esses bugs de aprendizado, ou pelo menos alguns deles, melhor. Por quê? Eu já gravei um outro vídeo aqui explicando o quão importante é você calibrar o seu aprendizado. O que é a calibração do aprendizado? Quando você lê alguma coisa, faz um curso, bate um papo com alguém, existe uma chance de você, com você mesmo, falar assim, putz, saquei essa parada, tô pronto para usar. Pode ser que isso aconteça, depende de pessoa para pessoa, é uma parada completamente individual. Então você tem a sua autopercepção para uma determinada capacidade.
a sua autopercepção, a teoria que sustenta isso é uma teoria que chama autoeficácia, mas a sua percepção de capacidade para uma determinada coisa influencia em diversos comportamentos. E o que você quer fazer quando a gente pensa em calibrar, né? Você aprendeu alguma coisa e você está se sentindo aqui, X, bem aqui em cima. E aí você vai se testar para tentar confirmar o seu achismo sobre você ou talvez tentar quebrar. E a ideia é você ficar com isso cada vez mais forte na sua cabeça. O seu aprendizado tem bug. Como você faz para revelar o bug o mais rápido possível? E aí fazendo paralelo com a pirâmide de testes. Não tem nenhum jeito mais interessante de você revelar bugs no seu aprendizado do que testar o seu aprendizado. Beleza? Quando você pensa na função mais simples de aprendizado, ela tem geralmente dois parâmetros aí. O parâmetro teórico, beleza? Que é a teoria que você vai consumir, né? Que vai te explicar o que é aquilo e tudo mais. E tem um outro parâmetro que é a sua capacidade de utilizar aquela teoria de maneira prática para gerar algum valor interessante. Então a ideia é que você tente testar a utilização daquela teoria de N maneiras diferentes para revelar o máximo de bugs que você puder ali, né, dentro da sua jornada. E aí, pensando aqui na pirâmide, eu vou trazer aqui, né, a figurinha da pirâmide aqui. Eu tomei a liberdade de usar como pegar uma pirâmide que está aqui no livro aberto de Maurício Nietzsche, das aulas dele lá da Universidade de Delft, beleza? E o que é legal aqui da pirâmide? Quanto mais para a base da pirâmide, você tem testes que estão mais longe da realidade e que teoricamente são menos confiáveis. Quanto mais para o topo da pirâmide, você tem testes ali que estão mais próximos da realidade e teoricamente mais confiáveis. Entretanto, ele é mais complexo e eventualmente mais custoso de você conseguir rodar esse tipo de teste, beleza? Então, vamos tentar fazer o paralelo aqui, beleza? Imagina que você está lá na base da pirâmide, você acabou de ler alguma coisa, então você está estudando, por exemplo, sobre, sei lá, você está estudando sobre Kafka e sobre toda essa parte, né, de streams, processamento assíncrono, ou você está estudando sobre programação reativa, então, ou você está estudando sobre modelagem orientada a objeto, aí pouco importa o que você está estudando. Eu, por exemplo, né, a playlist está meio parada, mas eu estava estudando sobre Elixir. Então, imagina que você está estudando. Então, vamos pensar aqui na pirâmide. Quais são os primeiros testes que eu posso ali fazer, né, que estão mais longe da realidade, são menos complexos, beleza? Mas que podem me dar algum tipo de rumo. Mas sempre pensando, quanto mais para baixo da pirâmide, provavelmente menos confiável é o resultado daquele teste, né? Então vamos pensar em coisas completamente isoladas que só dependem de você. Então, eu acabo de ler o livro, um primeiro teste que eu posso fazer comigo aqui é o meu achismo. Putz, eu acabei de ler e como é que tá o meu achismo sobre o meu entendimento aqui. E aqui tem um detalhe interessante. Eu falei sobre isso na palestra que eu dei para uma empresa. Uma coisa é você ler sobre algo e você fala assim, putz, eu acho que eu não entendi. Aí eu vou ler de novo, talvez na mesma fonte, talvez em fontes diferentes. Você lê em fonte diferente, volta para o original e por aí vai. Isso não é nem testando. Você simplesmente leu e não entendeu. A parte legal é quando você leu, achou que entendeu e agora você quer desafiar o seu próprio entendimento para achar bugs no seu entendimento. E como eu falei anteriormente, você não coloca bugs no software de maneira deliberada. E você também não acha que entendeu sabendo que não entendeu de maneira deliberada. Quando você acha que entendeu, é porque você entendeu, você acha que entendeu de verdade o troço ali, né? Então a primeira coisa que você pode fazer são coisas que são completamente sob seu controle para você começar a se testar. Por exemplo, se você acha que entendeu sobre modelagem orientada a objetos, você pode tentar pegar problemas que existam aí que você entenda da vida real e tentar modelar com objetos, criando suas classes, por aí vai, né? Fazendo a interação entre elas. Então pega vários problemas que já estão resolvidos por aí, né? Você usa o Uber. Tenta imaginar tudo que está ali no Uber.
Putz, eu sei que no Uber tem o usuário que pede uma corrida, e aí tem o motorista ou a motorista que tem que dar o aceite naquela corrida, e aí tem algum tipo de lógica para verificar os carros que estão mais próximos de mim, mas tem uma combinação com a pontuação daqueles motoristas e daquelas motoristas, tudo mais. Tem o tipo de carro, né? Então, aí eu sei que isso depende, né, do local onde você está, mas pensando aqui em São Paulo, você tem vários tipos de Ubers diferentes. Será que você consegue abstrair aquilo e representar a sua abstração através de classes? Por exemplo. Será que você, se você entende, se você acha que entendeu conceitos importantes quando você pensa em modelagem orientada a objetos, será que você consegue gravar um vídeo, não é para publicar para ninguém não, mas gravar um vídeo para você, para ficar dentro do seu computador guardadinho, explicando o que para você, quando que você deriva uma classe, quando que você coloca os atributos, quando que você coloca os métodos, por que você colocaria método dentro de uma classe, qual é o papel dele ali, por que você de vez em quando vai decidir colocar métodos que são estáticos, o que é dado o seu entendimento, o encapsulamento, para que serve, quais são os ganhos que eu eventualmente tenho, quando que eu utilizo o polimorfismo, o que o polimorfismo me dá dentro de um sistema que utiliza orientação a objetos. Se você está estudando Kafka, e aí eu nem manjo, né? Então aqui eu não consigo nem fazer as perguntas corretas. Mas se você está estudando, por exemplo, mensageria, que é um passo antes ali, né? Que não tem a ver com fluxo contínuo de streams e transformações, ou pelo menos menos sobre isso. Será que você consegue distinguir o que é um tópico de uma fila? Será que você consegue entender que você pode mandar mensagens que seguem determinados padrões que podem ser filtros para cada uma dos listeners que você tem ali, né, nos tópicos e na fila e por aí vai? Então tenta isso. Esse é um teste que a gente pode chamar aqui, né, de um teste isolado, você com você mesmo. E você vai se... Imagina que você gravou um vídeo e você gostou muito. Você fala assim, poxa, eu acho que eu entendi. Beleza? Então aqui é o seu teste que está ali na base da pirâmide. Uma coisa que eu não falei ainda, mas que é importante, né? Sempre que você testa, imagina que você está escrevendo um teste de software. Você tem um resultado esperado para dizer se o teste passou ou não. A mesma coisa é que quando você está pensando no seu aprendizado. Se não tem correção, você não está fazendo um teste devido. Beleza? Por que eu estou falando aqui de você mesmo gravar um vídeo, explicar, tentar modelar, e aqui pegando tudo que está sob o seu controle? Porque qual que é a correção? É o seu achismo. É o seu achismo sobre o que você fez, uma correção de baixíssima confiabilidade. Beleza? E aí, você pode subir um pouco na sua pirâmide agora aqui, né, pensando em coisas mais integradas. Então eu gravei um vídeo recentemente sobre, imagina que você pegou um software, um código com poucas camadas, tipo o código que eu tinha escrito para o desafio da biblioteca virtual, e você quer colocar aquele código inspirado, ó, a moto, inspirado na arquitetura em camadas, por exemplo, pouco importa qual. Então você pode pegar um software e refatorar para adicionar as camadas devidas, dado a inspiração que você esteja utilizando naquele momento. De novo, aqui vem, né, o teste isolado. Imagina que você fez. Então, beleza. Fiz aqui, deixa eu ver, né? Achei que tá bom, massa. Como é que eu posso integrar isso um pouquinho mais? Você pode ir no GitHub, por exemplo, se pensando aqui na arquitetura em camada, e tentar achar repositórios que eventualmente tem exemplos de softwares escritos com arquitetura em camadas e comparar para você ver o que você eventualmente acha ali. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo, você pode pegar a sua solução e discutir com colegas seus de trabalho, para ver, né, que colegas seus de trabalho, talvez do mesmo nível, que também estão estudando, que é o que a gente chama ali, né, de um peer review e tal, que você vai ter uma correção de outra pessoa que é seu par naquele momento, para você pegar uma visão, sério, putz, beleza, essa pessoa aqui achou que tá legal, então massa, né, talvez faça sentido isso daqui que eu tô fazendo. Putz, não, velho, isso aí que você fez, ó, poxa,
Eu li essa outra coisa aqui sobre Clean Architecture, sobre arquitetura hexagonal, e ele ou ela fala sobre isso. E aí você vai ler e você entra em conflito sobre o que você achava. Talvez você tenha revelado um bug ali, né? Do mesmo jeito, quando você está na base da pirâmide, se você não consegue nem gravar um vídeo explicando o que você supostamente entendeu, talvez você já tenha revelado. Talvez você tenha parado e pense assim, poxa, eu não consegui nem explicar o que eu supostamente entendi. Eu não consegui nem modelar umas coisas aqui. Então você já perdeu, né? Talvez no teste de confiabilidade mais baixa ali. E agora a gente está aqui falando, né, também da correção um pouco mais integrado. Você pode fazer que nem eu, se você já tiver um pouco mais desinibido. Grava um vídeo, escreve um post em alguma dessas ferramentas aí, né, de compartilhamento de post aí, Medium, sei lá o que. Talvez publica, vê se alguém das redes sociais vai comentar sobre o que você fez, fazer uma crítica, né, construtiva ali, vai dizer que, poxa, que legal, massa isso. Não, olha, acho que aqui, poxa, eu não pensei. Eu vou dar um exemplo do último vídeo que eu gravei sobre Clean Architecture. Eu tive comentários de críticas construtivas. Poxa, Alberto, não, você falou que toda vez que você entende, né, que existe uma grande chance das tecnologias que você escolheu influenciarem no seu código, mesmo que não seja de maneira clara. Teve um dos rapazes que falou assim, poxa, aqui a gente já fez várias vezes e a gente não sente que influenciou. Teve uma outra pessoa que falou, putz, será que você, pelo fato de você ter começado pensando na modelagem do endpoint VHTP, não influenciou a sua assinatura de método da camada mais para baixo? Então, coisa para pensar ali, né? Supostamente poderia revelar algum tipo de bug no que eu estava entendendo. Mas eu também, talvez tenha revelado bug no entendimento de uma outra pessoa que deixou um comentário assim, poxa, os handlers são realmente importantes nos nossos códigos. E agora eu vou ter que refletir sobre isso que você falou, porque eu acho que eu sou influenciado pelos handlers quando eu estou codando, utilizando a arquitetura em camada. Então, quando você se expõe, se você estiver se sentindo pronto ou pronta para isso, você abre margem para que pessoas corrijam, eventualmente, o que você fez. E é uma correção boa, por quê? Porque você troca ali e pode ser que expanda seu horizonte, pode ser que você veja aquela correção e você fala assim, putz, não, eu entendi o que você colocou aqui, refleti e continuo achando que o que eu fiz tá correto. Não tem galho. Você pode ir, por exemplo, em evento. Participar de evento, mesa redonda, fazer pergunta, conversar com as pessoas do evento. Eu lembro muito, quando eu estava gravando o curso de React para a Alura, o primeiro que teve lá de React, hoje já substituíram por outro, né, mais atualizado e tudo mais. E quando eu estava... Como é que eu estudei o React? Eu já manjava de JavaScript. Aí eu li a documentação do React, fiz vários projetos, formei uma opinião, falei, putz, mas era bom eu pelo menos validar um pouco, né? Porque assim eu tô achando que tá fazendo sentido, mas deixa eu conversar com pessoas que manjam, que talvez manjem mais do que eu, que manjem parecido, que tem outras histórias de aprendizado sobre aquilo. Aí eu me inscrevi para um evento do Facebook sobre React aqui em São Paulo, que era um evento pequeno, com várias pessoas que usavam React o tempo inteiro, e quando acabou ali o evento, eu chamei as pessoas que estavam ali na cara dura e falei, olha, eu tô gravando um curso pra Alura, eu decidi fazer assim, fazer assado, o que é que você acha? E tal. Na época tinha uma decisão importante que eu tinha tomado, que eu não queria utilizar o Redux, que é uma biblioteca que ficou muito famosa para ser utilizada, combinada com o React, né, para ter o estado da aplicação dentro ali, né, das estruturas da biblioteca do Redux, para qualquer atualização ali poder avisar para qualquer parte da aplicação e tudo mais. E eu achava que aquilo ia deixar mais complexo, ia deixar obviamente mais complexo, que era um elemento a mais que ia ter no treinamento, e eu não entendia que tinha necessidade de utilizar aquilo para ensinar o que eu queria ensinar. E eu fui muito com isso na mente. E eu falei com a galera, teve gente que falou, putz, sem Redux não vai dar galho não, velho, isso aí vai ser... Putz, realmente não precisa, velho. E tal. Então eu fui lá para tentar confrontar o que eu achava que eu tinha entendido, para ver se eu revelava um bug ali. Então a ideia o tempo inteiro é essa. Uma vez que você fez isso um pouco mais integrado, mas talvez ainda mais com uma confiabilidade ainda não tão alta, por quê? Porque você está falando com pessoas que são seus pares, que eventualmente ainda não são consideradas autoridades especialistas no assunto, você pode avançar na pirâmide, falar assim, beleza,
já falei com mais gente, tô achando que tô bom, né? Tô achando que tô manjando. Eu preciso tentar revelar o máximo de bug. Tenta achar pessoas que são especialistas naquilo. Então, aí aqui, essa é uma parte que vai depender muito, que pode ser que dependa muito, não vai, mas pode ser que dependa, e você ter um capital ali para investir. Então, vou dar um exemplo. Quando eu era mais novo, eu tinha essa possibilidade por conta da minha família, e eu lembro que eu vinha para Kaelon fazer cursos de coisas que eu já utilizava, que eu já tinha opinião, mas eu vinha fazer curso na Kaelon porque eu queria ter contato com os professores que tinham na Kaelon, né? Então eu tive aula com Paulo, com Guilherme, com Fábio Kung, todas as pessoas que para mim são muito inspiradoras, e eu vinha fazer essa aula na Kaelon porque eu queria descobrir se o que eu tava achando das coisas fazia sentido e tal. Então, putz, era muito massa. Beleza? Ou, se eu mais pra trás tivesse a experiência que eu tinha hoje, talvez, e se eu tivesse o capital necessário, talvez eu contratasse o quê? Uma consultoria com uma pessoa ultra foda do planeta, né? Que é uma autoridade naquele determinado assunto, para poder conversar durante 1 hora com um único objetivo dela mostrar bugs no meu aprendizado. Então, a ideia é, quando você vai ficando mais pra cima, vai buscando gente que é autoridade na parada, se você tem essa possibilidade. E aí, não vai lá pra confirmar que você tá manjando, vai lá pra descobrir bugs que você ainda não percebeu no seu aprendizado. Esse é o melhor uso que você pode fazer quando você está de frente com alguém que é considerado ou considerada uma autoridade no assunto. Então, eu acho que faz muito sentido você pensar nessa pirâmide de testes para você revelar o máximo de bugs que você puder. E pensando na pirâmide de testes no aprendizado, você pensa em correção do que você está fazendo. Quanto mais autoridade a entidade que estiver corrigindo o que você fez tiver, mais confiável é aquela correção. E quanto mais integrado for a sua atividade, ainda mais, provavelmente mais valor vai ter aquela correção. Uma pergunta que você pode ficar na mente é: será que fazer provas de certificações é um teste que está lá para cima na pirâmide, né? É um teste que é muito confiável? O que acontece? A prova de certificação, eu não conheço todas as provas, obviamente, beleza? Mas quando você pensa em prova de certificação, muitas vezes elas são provas de múltipla escolha, com algumas questões abertas, talvez tenha algumas questões abertas e tal. E aí, realmente, você faz uma prova de certificação na principal entidade daquilo no planeta, a correção daquilo está vindo de uma entidade com autoridade muito, muito grande. Então, é um sinal muito positivo sobre o seu aprendizado. O que pode faltar, e aqui eu estou falando com todo cuidado, porque eu não conheço toda a gama de provas de certificação, e eventualmente tem provas de certificação que são mais integradas, no sentido de a atividade que você faz é uma atividade que envolve mais elementos parecidos com os elementos que eventualmente acontecem na vida real. Só para dar um exemplo, eu nunca fiz essa certificação porque era muito cara para tirar, e eu decidi não tirar, mas eu lembro bem que a certificação para você virar um arquiteto ou uma arquiteta em Java era uma certificação que envolvia diversos passos e tinha vários elementos que conversavam bastante com a realidade do que se considerava um arquiteto ou arquiteta em determinado momento do tempo. Já as provas, por exemplo, para você virar um programador ou programadora Java, era legal por quê? Porque você estudava bastante, você fazia uma prova que tinha várias pegadinhas, aquela correção era de uma entidade com autoridade, mas não tinham vários elementos que você encontra no dia a dia. Então, a possível transferência de aprendizado pode ser, eventualmente, prejudicada, beleza? Mas a regra é a mesma. Uma coisa é você ler um livro de certificação e achar que sacou. Outra coisa é você ler um livro de certificação, resolver uma prova, um simulado que não tem uma entidade corrigindo e bater essa correção com alguém. Outra coisa é você fazer a prova
e bater essa correção com um especialista no assunto que já é certificado, por exemplo, ou certificada. Outra coisa é você fazer um simulado e a entidade que simula as coisas, né, corrigir e te dar um bom número ali, já está mais confiável. E aí você vai para o último teste, que é, vou fazer a prova contra a entidade máxima para verificar se eu realmente estou bom para aquela prova de certificação. Beleza? Então percebe que a ideia não muda. Basicamente, acho que agora aqui, né, era isso que eu queria falar para você. Eu queria que a mensagem principal desse vídeo fosse para você. Existe bug no seu aprendizado, no seu e no meu. A gente só não descobriu ainda. O que nós podemos fazer para descobrir o mais rápido possível. Beleza? Eu espero que você continue na sua jornada de aprendizado e que esse vídeo de alguma forma tenha sido interessante para você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, deixa um comentário aqui também de maneira construtiva, educada, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Era isso. Tchau.